Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite Especial Saúde aqui pela TV Verde Vale, canal 13 e pela Brisa Neto TV, canal 137. Hoje a nossa convidada é a doutora Iris Dayana, ela que é médica coloproctologista. Boa tarde, doutora Iris. Que honra recebê-la aqui em nossos estúdios para falar de uma especialidade de tão significante, de tão importância para os nossos telespectadores. É uma honra recebê-la aqui. Muito obrigado. Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando da minha especialidade, né? Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, a toda a equipe, né? Parabenizar pelo programa que traz esclarecimentos tão importantes de várias áreas da saúde a toda a população que é muito carente de atenção na nossa região. Doutora Iris, Setembro Verde, por quê? Setembro Verde foi uma campanha iniciada pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia para divulgar a especialidade e também para promover a prevenção do câncer coloretal, que no nosso país ele é diagnosticado muito tardiamente. Pela falta de interesse das pessoas? Pela falta de informação mesmo das pessoas com relação às doenças do intestino, do reto, do ânus, e também pelo pudor que as pessoas têm em procurar o coloproctologista para examinar a região anal, a região do reto, né? Então tudo isso cria realmente um bloqueio e distancia muito o paciente da solução de um problema que às vezes ele vem ali há muito tempo, né? Com esse Seria problema. tão fácil evitar uma profissional especialista na área, resolver, né, doutora? E evitar danos maiores, né? Justamente. A prevenção, ela tem uma função importantíssima, porque as doenças malignas do reto, do canal anal, elas são muito mutilantes para o paciente. Então, e ela surge às vezes de um pequeno pólipo, de uma pequena lesão de milímetros, que demora às vezes 10, 12, 13 anos para malignizar. E você tem todo aquele período que você poderia fazer um exame simples, tratar de forma simples, mas como o paciente não tem sintoma, não procura o médico. Infelizmente, né? Infelizmente, nessa nossa área, a cultura da prevenção ainda é muito precária. Com o apoio das farmácias Gentil. Agora vou falar para você da maior rede de farmácias da região, as farmácias Gentil. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento em medicamentos, produtos de beleza e bem-estar com os melhores preços da região. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil e você vai receber o medicamento em sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, com uma sempre pertinho de você. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde. Um abraço a todos que fazem as farmácias Gentil aqui na cidade de Juazeiro e Crato. Doutora Iris, infelizmente, eu vou insistir nessa expressão na busca pela saúde. Hoje, com o mundo da tecnologia, nós podemos mudar essas coisas, né? Essa timidez, o medo de procurar profissional, né? Nessa área, né, doutora? Infelizmente, que não deveria acontecer, né? Infelizmente, o que a gente se depara no consultório é que o paciente ele procura primeiro o Dr. Google. Ele vai ali na internet
e ele vê aquelas opções de diagnósticos, ele vê aquelas opções de tratamento e até tenta fazer algumas coisas, até que ele não resolve o problema e procura o médico. E às vezes isso dificulta muito o tratamento, porque quanto mais precoce um tratamento de uma determinada patologia, não só na minha área, mas em todas as áreas, o tratamento e a cura fica bem mais difícil. Doutora Iris, voltando aqui para o Setembro Verde, com essas campanhas que vêm sendo feitas de forma nacional, eu diria assim, ou mundial, né? A senhora vai me dizer, isso vem logrando êxito nos resultados? Sim, Setembro Verde ela é uma campanha nacional, ela foi inicialmente assim, estabelecida através da ideia de uma grande coloproctologista brasileira, a doutora Angelita Gama, hoje aos seus 82 anos, ainda muito atuante, mas que ela, no mês de setembro, que é o mês que normalmente nós, coloproctologistas, nos reunimos em congresso, ela decidiu realizar essa campanha. Inclusive a campanha percorre todo o país. Existe um grande intestino artificial, onde o cidadão ele entra pelo intestino artificial e vai vendo as lesões que podem acontecer no intestino, desde um pequeno pólipo, uma inflamação até o câncer. Né? Então isso é uma campanha já bem conhecida na nossa especialidade, infelizmente assim, não muito divulgada aqui na nossa região, mas que agora com o seu programa, com a sua audiência, as pessoas vão poder tomar conhecimento que setembro também é um mês para você olhar para o seu intestino, ver o que está acontecendo, buscar solucionar algum problema que está lhe afligindo, né? E que muitas vezes você não acordou para aquilo, né? Muitas vezes, como é um relato assim comum do consultório, a correria do dia a dia, é sempre essa desculpa. Eu fui deixando passar e hoje eu não aguento mais. Então é isso que o paciente chega com aquele problema anal, com aquele problema retal, com aquele problema intestinal. Doutor, eu vinha levando porque eu não tinha tempo. E agora eu não aguento mais e eu preciso resolver isso. Aí, muitas vezes já em situação bem mais ampla. Doutora, eu quero que o programa Café com Leite seja parceiro do Setembro Verde para a gente fazer esse processo de divulgação mais amplo, com mais agressividade, na busca de mais informações para a nossa sociedade, para os nossos telespectadores. Um grande prazer estar aqui trazendo assim o maior número de esclarecimentos possíveis sobre essa área, né, e como as pessoas podem buscar informações, exames, tentar resolver um problema, evitar um câncer, que isso daí eu acho que é a grande vitória do Setembro Verde. Alertar as pessoas para a prevenção do câncer. Com o apoio da Bendermix. Pensando em construir ou reformar, vá até a Bendermix. Na Bendermix você encontra tudo o que há de melhor em concreto e pré-moldados com o melhor custo-benefício da região. A Bendermix conta com a infraestrutura de ponta, qualidade e capacidade de produção, atendendo a pequenas e grandes obras, com garantia de entrega e eficiência, tornando sua construção mais segura e mais confiável. Bendermix, ajudando a você a construir os seus sonhos. Um abraço a todos que fazem a Bendermix aqui em Juazeiro do Norte. Doutora, como é que a senhora define coloproctologia? Bem, a coloproctologia, na verdade, sofreu uma alteração da nomenclatura, porque quando surgiu a especialidade era apenas proctologia, sim, né? Sim. Sendo que as doenças intestinais e anorretais, elas são muito agregadas, então teve que agregar também ao nome, né? Colo, que vem de cólon, de intestino grosso, sim, e ficou coloproctologia, né? Certo. E é uma especialidade que trata todas as doenças do intestino delgado, do intestino grosso, que é o cólon, do reto e do canal anal. Quais são as doenças tratadas por essa especialidade, doutora? No intestino nós temos as doenças inflamatórias intestinais,
retocolite, as colites nas suas várias formas, né? A doença de Crohn, que é uma doença também inflamatória intestinal, que às vezes o paciente tem um diagnóstico muito tardio. Nós temos as doenças funcionais do intestino, a mais comum é a constipação, mas existe também o outro lado da moeda, que é a incontinência anal, né? O paciente que tem o intestino preso e aquele paciente que não consegue segurar as evacuações, entendeu? Temos as doenças malignas, que podem acometer qualquer segmento do intestino, reto, ânus, né? Então, assim, temos as doenças orificiais, que são as doenças do canal anal, hemorroidas, fissuras, fístulas, úlceras, condilomas, o prurido, que é a coceira anal. Então, assim, são inúmeras as doenças tratadas pela especialidade. Pelo que me parece, não são poucas, né, doutora? Não, é bastante coisa. A senhora, falamos em Setembro Verde, falamos nessa doutora que instituiu o Setembro Verde, que tem 82 anos, a senhora falou isso? Isso, 82 ou 83. A doutora Angelita Gama, ela é uma proctologista conhecida mundialmente. Ela é professora da USP, da Universidade de São Paulo, e ela tem um instituto, o Instituto Angelita Gama lá em São Paulo. E assim, ela é um exemplo de profissional, porque nesta idade ela viaja ainda o Brasil e o mundo com palestras, com cirurgias demonstrativas. Com o brilho dos seus olhos, a senhora é fã dela, né? Sou. Que bom. Doutora, agora, essa especialidade é coisa recente, é coisa de pouco tempo atrás, ou nós temos uma história da proctologia, né? Antes, né? A proctologia, realmente, a nomenclatura, coloproctologia é um pouco recente, mas a ciência mesmo, proctologia, ela vem desde as eras mais antigas, do Antigo Império, daquela era antes de Cristo, onde quando os faraós, os reis, as pessoas importantes da sociedade tinham alguma afecção do canal anal e do reto, então eles chamavam aqueles sábios para tratar aquele seu problema. E foi aí que começou os primeiros estudos sobre a proctologia. E existia na antiguidade um rei muito famoso que sofria de uma fístula anal, já na era medieval, acho que Luís XIV, se eu não me engano, e ele chamou um sábio da região, pediu para ele procurar entre todos os plebeus, entre todos os moradores da cidade, quem tinha aquele problema de fístula, e o sábio operou todos e viu qual a técnica que o paciente ficou bom, para ele poder operar o rei. Então, assim, já se estudava proctologia há muito tempo, né? Uma metodologia diferente. Mas tinha que usar as cobaias da época, não existia, né? Laboratório, sim. Não existia assim a metodologia de estudo, mas é como começou a se estudar doenças do ânus, do reto, do intestino. E começou quando o rei era afetado pela doença. Sim. Ele tinha que resolver, porque ele era o rei. Era o rei, né? Doutora, as doenças algumas dessas que a senhora citou, onde envolve o intestino e o ânus e o reto, a falta de higiene contribui para que isso aconteça? Bem, a falta de higiene contribui para algumas doenças, né? As parasitoses intestinais, por exemplo, elas são provocadas pelo aquele alimento contaminado que você não lavou adequadamente. Tudo. No caso das doenças anorretais, né, existe um hábito na nossa cultura que é o uso do papel higiênico, que ele é um grande mal para o anoderma, para aquela pele da região do canal anal. Então, assim, o papel higiênico ele não é recomendado para a limpeza do ânus. O ideal é lavar mesmo, com sabonete, com água e secar sem uso do papel, porque é uma pele, como posso dizer, um pouco sensível. Se você deixar ali resíduo, você deixar um fragmento ou
arranhar um pouco a pele, deixar uma fissura, isso já pode ser o início de uma patologia, entendeu? De uma fissura ou de um prurido, que é uma coceira, que nós chamamos, né? Então, assim, a forma como você executa a higiene, ela pode lhe prejudicar com relação a algumas doenças, né? Ou seja, a provocação, o uso, por exemplo, vou aproveitar aqui o papel higiênico, o uso do papel higiênico em deixar resquícios, né, nessas regiões, não é que o uso vai ocasionar, mas a frequência seria assim? Não é que o uso vai causar, é porque o atrito da região anal, que é entendeu? Muito sensível, né? Que é uma área muito sensível, é que não é recomendado. Então, assim, uma vez, aquelas pessoas que têm mania de limpeza também, que passam muito papel, elas acabam por tirar a proteção do anoderma e começa a ter coceira na região. E começa a ter lesões decorrentes da coceira. Mas quem tem hemorroidas, quem tem fissuras, quem tem outras doenças, também o papel higiênico ele não é recomendado. Existe Entendeu? aquele toalha molhadinha, um outro tipo de material também? Existe o lenço umedecido. Lenço umedecido, perfeito. Que o lenço umedecido ele é menos traumático do que o papel e que numa urgência, numa ocasião que você não tem a oportunidade de lavar, você não está na sua casa, você pode utilizar. Mas assim, o que é preconizado assim, pela sociedade de coloproctologia mesmo é lavar. É lavar com seu sabonete e para enxaguar embaixo do chuveiro ou da ducha, secar com a toalha, pronto. Isso é o mais saudável. Doutora, por sinal, já se falar em sabonete, vou aproveitar aqui. O uso do sabonete por 3, 4, 5 pessoas é correto? Não é tão adequado, tá? Porque o sabonete também ele pode ser um meio de transporte, né, de algum micro-organismo e tudo. Então, assim, principalmente pacientes que já têm doenças causadas por fungos, né? Compartilhar sabonete não é recomendado. Nessa área da região perianal, mais recomendado até o sabonete líquido, que você dispensa aquela manipulação toda do sabonete em barra, né? Você tira ali uma porção que vai usar pronto. Aquele sabonete está sempre íntegro, intacto, né? Doutora, vamos beber água? Vamos. Essa questão de lhe servir, doutora. Oh, obrigada. Água mineral São Geraldo, a senhora conhece? Conheço, muito boa. Agora eu vou preparar café. A senhora toma café? Tomo sim. Que bom. Esse café não tem nome, mas é o melhor da região. É café sem nome. Enquanto isso, vou falar na melhor água da região. Água São Geraldo. A água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve e pura, pois ela é extraída da fonte engarrafada seguindo todos os padrões de higiene e segurança. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju, a Cajuína São Geraldo. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é número no mercado, é sinônimo de saúde. E é com ela também que eu preparei esse delicioso café sem nome para a nossa convidada. É o café sem nome. A nossa convidada, a doutora Iris, ela que é médica e especialista em coloproctologia, aqui conversando com a gente, nos proporcionando uma verdadeira aula. Doutora Iris, café sem nome. Obrigada. O café do café com leite. Café do café com leite. Quer saber mais sobre as doenças do intestino e anorretal? Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br
Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso. Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Neste especial Saúde de sábado, saboreamos um delicioso café sem nome, preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado, é claro, de uma deliciosa torrada da indústria de pães Pão Nosso. Se você faz questão de viver bem com qualidade, então você deve sempre adquirir os produtos Pão Nosso. O pão de forma, o pão de leite, o sequilho, as torradas deliciosas, dentre tantos outros com sabor incomparável, proporcionará a você uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Os produtos Pão Nosso são encontrados nos melhores supermercados da região. Faça já o seu pedido pelo telefone 3571-6313. Indústria de Pães Pão Nosso é aqui da terra do Padre Cícero, fica na rua Marcos José Rodrigues, número 36, a segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso, que atende a todo o estado do Ceará, Piauí, Paraíba e parte da Bahia, aqui da terra do Padre Cícero, vendendo os deliciosos produtos Pão Nosso em quase todo o Nordeste. Doutora Iris, qual o perfil do seu paciente? Bem, existem dois grandes grupos de pacientes, né? Nós temos os pacientes jovens, que nos procuram principalmente, em ambos os grupos, a maioria mulheres. As mulheres são mais se cuidando mais. Sempre se cuidando mais, as mulheres, né? Então, em ambos os grupos predomina a mulher, mas paciente jovem mais com queixa de sangramento, coceira, dor ao defecar, e paciente mais idoso, sangramento, que é uma queixa comum, né? E a dificuldade para defecar. Às vezes, mudança do que a gente chama de hábito intestinal. Ele vinha fazendo as suas evacuações regularmente, de repente aquelas fezes elas começam a mudar de cor, de calibre, ficam muito finas, com dificuldade para expelir. Então, alteração das fezes e sangramento, né? E dor. Doutora, silenciosa, ou seja, quando existe as fezes, digamos assim, com resquícios de sangue ou algo diferente, isso deve o paciente de imediato buscar o profissional de saúde? Sim, com certeza. Qualquer sinal de sangramento nas fezes, às vezes o seu cocô, vou falar assim para todo mundo entender com facilidade. Às vezes o seu cocô, ele não tem sangue vivo, mas ele é escurecido. Isso é um sinal que está vindo sangue lá de cima misturado com bolo fecal. Certo. Então, é um tipo de sangramento intestinal, fezes escuras, tá? Outro tipo é o sangue vivo. O sangue vivo, ele está mais relacionado às doenças do reto, do canal anal. Já aquelas... Mais próximo à saída, né? Mais próximo à saída. Certo. Agora, quando vem aquele bolo fecal bem escurecido, isso é um sinal que você sangrou
lá em cima, no intestino delgado, Fica a no colo preocupação do direito. paciente aqui. No momento em que isso aconteceu, ou ele espera 2, 3 vezes a repetição disso? Não se trata de uma emergência, mas é um sinal de alerta. Certo. Ele deve marcar a consultinha dele, entendeu? E observar se ele está se alimentando bem, se ele está comendo frutas, verduras, tomando líquido de forma adequada, entendeu? Tentar melhorar a alimentação para ver se o bolo fecal fica mais regular e aquilo dali é contornado só com a dieta, mas se persistir sangramento, dor, dificuldade para defecar, ele deve procurar o coloproctologista. Se você precisa de plano de saúde bucal, não tem outro. A Uniodonto é a melhor. Precisando de cuidados com sua saúde bucal? Então vá direto à maior cooperativa odontológica do Brasil, a Uniodonto. A Uniodonto é formada por especialistas com experiência e constante atualização profissional, que oferecem atendimento especializado e proporciona saúde e beleza ao seu sorriso. E o melhor, quem lhe atende são os próprios donos da Uniodonto. Portanto, vá direto à Uniodonto e veja qual o melhor plano de saúde cabe no seu bolso, para você e toda a sua família. Lembrando que a Uniodonto também disponibiliza planos empresariais. Fale com um dos nossos consultores pelo telefone 3512-3187. Uniodonto, feliz é quem tem! Lembrando que você possuindo um plano de saúde bucal Uniodonto, você é atendido em todo o Brasil. Doutora Iris, as doenças comuns, a senhora citou algumas aí, porque nós temos a questão do intestino, do reto e do ânus. Isso. A constipação intestinal é uma causa muito comum, isso acontece com frequência e as pessoas não sabem detectar? A constipação intestinal, ela é um capítulo à parte da proctologia, porque existem vários tipos de constipação, né? Existe a constipação meramente funcional, que você relaxou da sua dieta, só está comendo massa, não está bebendo água e aquelas fezes ficam muito endurecidas, o trânsito intestinal lento e você demora muito tempo para defecar. Isso é uma constipação funcional simples, né? Existe aquela constipação que o paciente até que se alimenta bem e toma muito líquido, mas tem a dificuldade de expulsar o bolo fecal. Aí você vai investigar e vai ver que é a constipação que a gente chama de constipação retal. O intestino funciona, mas quando chega lá na saída, não elimina. E tem a constipação relacionada às doenças que a gente chama doenças orgânicas, que são os tumores que podem obstruir, fechar a luz do intestino e impedir a passagem das fezes. Então, tudo isso daí, você teve dificuldade para defecar, está demorando muitos dias para poder eliminar o bolo fecal. Você toma muito líquido, melhora a sua dieta, come bastante fruta, muitas verduras e você não conseguiu resolver esse problema, você tem que procurar o coloproctologista. Quando isso acontece, ou seja, a dificuldade de expulsar, de defecar, de expulsar o bolo fecal, isso chega a ferir o ânus? Sim, às vezes o esforço evacuatório, você senta em várias posições para tentar expulsar e você força aquela mucosa, né, do canal, todo o períneo é forçado e você pode fazer prolapsos hemorroidários, fissuras, né, que são ferimentos da borda do ânus. E esse esforço repetitivo, ele pode trazer outras doenças para o seu canal anal e para o reto. Mas essa constipação intestinal, ela é tratável? Sim, a constipação intestinal, ela é tratável. Tem cura. Câncer? O câncer... Pode provocar um câncer? Ele está correlacionado com o câncer. Não é que a constipação, ela causa o câncer, certo. Mas observa-se que pacientes que têm uma constipação, às vezes por um erro alimentar, eles têm mais probabilidade de desenvolver um câncer no futuro. Doutora, é aquelas pessoas que tudo que come,
ou alguns produtos específicos, como chocolate ou carne gordurosa, sei lá, aí provoca diarreia. Isso é normal? Normal não é, mas assim, tem pacientes que têm algumas intolerâncias alimentares ou têm um intestino muito sensível, que a gente chama intestino irritável, né? E eles não conseguem, às vezes, por intolerância, digerir determinado elemento, por exemplo, a intolerância à lactose. Sim. O paciente que tem intolerância à lactose, ele come um queijo, uma massa, uma pizza, ele vai correndo para o banheiro. Porque é um reflexo que a gente chama reflexo gastrocólico imediato. Certo. Então, as diarreias correlacionadas com as intolerâncias são diarreias rápidas. O paciente comeu, defecou. Certo. Mas isso... E as diarreias por doenças, tem outros tipos, tem vários tipos, certo, né? Aí as diarreias por doenças inflamatórias não, já vem associada a uma anemia, a uma perda de peso, a dor abdominal persistente. E as diarreias de paciente mais idoso que não segura o bolo fecal, ele chegou ali, suja a roupa íntima, isso aí está mais correlacionado com as incontinências. Né? Então tem também, como existem vários tipos de constipação, tem vários tipos de diarreia. E todos têm tratamento. Doutora Iris, constipação e diarreia, qual o tratamento? Bem, o tratamento depende do diagnóstico. Para você chegar a uma causa do problema, você deve realizar alguns exames. Inclusive, tem algumas imagens que mostram, né, exames, por exemplo, a tomografia, que vai mostrar se existe alguma lesão expansiva dentro da cavidade abdominal. Os exames para estudo da motilidade intestinal, para saber se o intestino está conseguindo levar o bolo fecal até o reto, que é o tempo de trânsito intestinal. A manometria no retal, que é um exame que ele vai avaliar a disfunção da saída do bolo fecal, então é um exame específico do canal anal para avaliar a eliminação. E o exame, assim, que é o carro-chefe da coloproctologia, é a colonoscopia, que vai descartar pólipos, tumores, doenças inflamatórias, tudo isso, que também vai prevenir o paciente contra o câncer. Doutora Iris, um telespectador nos ligou e fez a seguinte pergunta. Ele tem um sangramento frequente e já fez 5 ou 6 exames de colonoscopia e não se detectou nada. Isso é comum? É normal? Bem, isso é uma queixa até prevalente no consultório, porque a colonoscopia é exame para avaliação do intestino. Sim. Se o sangramento está restrito somente ao canal anal e esse paciente não fez o exame proctológico, ele pode estar deixando passar alguma fissura ou alguma hemorroida que não foi visualizado na colonoscopia, porque a colonoscopia tem a função de ver a mucosa do intestino. Sim. Se esse paciente ele tem uma fissura anal, a colonoscopia não é um exame ideal para identificar o sangramento que vem dessa fissura. Ou seja, o exame deverá ser... O exame, ele deve ser complementado, né? Ele deve fazer a colonoscopia e o exame proctológico. Certo. Então, os exames se complementam. Um vê o canal anal, o exame proctológico e a transição do reto para o canal anal, e a colonoscopia vê o reto e todo o intestino. Doutora, é comum câncer nessas áreas do intestino, do reto e do ânus? É comum, sim. O câncer coloretal, ele está ocupando a segunda posição entre os cânceres mais prevalentes no nosso país. Por isso as campanhas, o Setembro Verde, tudo isso, porque é uma doença de início silencioso, né? Ela começa com um pólipo de poucos milímetros, que qualquer pessoa é mais prevalente em pacientes acima de 50 anos, por isso é preconizado todo indivíduo aos 50 anos, mesmo que não tenha queixa nenhuma intestinal, realizar a primeira colonoscopia para diagnosticar o pólipo e retirar aquele pólipo que ele nem sabe que tem, tá? Para que daqui a alguns anos ele não se surpreenda com um tumor já avançado.
porque só tem sintoma de câncer intestinal quem já tem lesão muito grande. Quais os exames passíveis de se detectar algum nódulo cancerígeno? O exame ideal para identificar esses nódulos, pólipos, é a colonoscopia. Esse é o exame que deve ser feito em toda a população a partir de 50 anos de idade. Considerando esse 50 anos de idade, esse parâmetro, digamos assim, com esse nosso programa eu acho que as coisas vão mudar para muita gente. Se Deus quiser, eu espero. O cidadão, o paciente, deve sempre buscar o profissional a partir dos 50 anos, ou seja, fazer de fato essa bateria de exames preventivos para que se evite. A prevenção das doenças intestinais, retais e anais, ela deve iniciar se você nunca teve nenhum problema, vai ao banheiro todos os dias, evacua e fica satisfeito com a sua evacuação. Aos 50 anos você deve procurar um médico generalista ou coloproctologista para fazer o exame de prevenção das doenças do intestino. A endoscopia e a colonoscopia, né? Para detectar algum pólipo, alguma coisa. Foi normal? Ótimo. Eu não tenho história na minha família de câncer, eu posso postergar um outro exame para daqui a 5 anos, tá? Mas se eu já tenho uma história na família, eu tenho um parente, por exemplo, um irmão, um primo, um pai que já teve câncer no intestino, eu tenho que alertar para fazer a minha colonoscopia. Se esse paciente, meu parente, teve câncer, era um paciente jovem, eu tenho que fazer esse exame também jovem. Certo. O que é preconizado se você tem um irmão, um primo, um tio que teve câncer de intestino aos 40 anos, você deve fazer a sua primeira colonoscopia 10 anos antes dessa idade. Você deve fazer aos 30 anos. Porque o pólipo demora cerca de 10 anos para malignizar. Então, hoje nós temos, pelas dietas, assim, com muita alimento defumado, alimento industrializado, muita carne vermelha, bacon, calabresa, essas coisas, nós temos o surgimento de doenças intestinais malignas cada vez mais precoce. Doutora, mas depois desse programa aqui eu tenho certeza que o mundo vai começar a mudar, porque o nosso telespectador com certeza terá mais cuidado. Muito bem, Vamos tomar mais água, doutora? Vamos sim. Obrigada. Água mineral São Geraldo para a doutora Iris, ela que é médica especialista em coloproctologia, aqui conversando com a gente, nos proporcionando uma verdadeira aula. Agora, se você precisa fazer exames preventivos, eu vou indicar para você o melhor do Cariri, Laboratório Lamic. Afinal de contas, em todo o Cariri nós temos um posto de coleta do Laboratório Lamic, desde Campos Sales até Milagres, Mauriti, Caririaçu, em Juazeiro. Inclusive aqui em Juazeiro nós temos mais de 10 postos de coletas do Laboratório Lamic. A matriz fica aqui na rua Padre Cícero 759, pertinho de você. E se você cadastra o seu telefone no Laboratório Lamic, você será comunicado a conclusão dos seus exames. E no conforto da sua residência ou empresa, você pode imprimir no site laboratoriolamic.com.br e em seguida levar ao profissional de saúde. Laboratório Lamic, excelência em análises clínicas. Doutora Iris, café sem nome. Muito obrigada. Café sem nome. Quer saber mais? Não saia daí. Daqui a pouquinho a gente volta, é rapidinho. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos, com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. Um sorriso bonito vale mais que 1000 palavras. A Uniodonto, preocupada com sua saúde bucal, instalou-se no Cariri e vem procurando melhorar a cada dia os cuidados com o seu sorriso.
Por isso, na hora de procurar um plano de saúde dentário, vá direto à Uniodonto. Só ela possui uma equipe de dentistas preparados para lhe atender. Uniodonto é o melhor plano de saúde dentário do Ceará. Ligue para um dos nossos consultores pelo telefone 88 35 12 31 87. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. LAMIC, 32 anos de excelência em análises clínicas. Uma equipe composta por técnicos qualificados e 5 bioquímicos especialistas. Estrutura moderna e aconchegante, proporcionando aos seus clientes um atendimento diferenciado. Os resultados dos exames você pode acessar no site ou receber no seu e-mail. Laboratório LAMIC, excelência em análises clínicas. www.laboratoriolamic.com.br. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a médica coloproctologista doutora Iris. Lembrando que no próximo dia 11 de novembro nós teremos a segunda edição da coleta de sangue, da campanha doação de sangue lá em Leite e Contabilidade, na Rua Delmiro Gouveia 163, uma parceria espetacular com o Hemoce Cariri. Nós teremos lá uma manhã inteira recebendo você com muito carinho, você que deseja, você que pretende, você quer salvar uma vida, venha fazer a sua doação de sangue no próximo dia 11 de novembro. Não deixe de agendar. 11 de novembro é um sábado pela manhã. Faça uma visita na Rua Delmiro Gouveia 163 e salve uma vida. E também no dia 21 de outubro, nós teremos o seminário Leite e Contabilidade. Informações fiscais, quer aprender mais? Vá, participe do 9º seminário Leite e Contabilidade, lá nas dependências do Sebrae. É um sábado também, uma manhã inteira de lazer e muito aprendizado. Dia 21 de outubro, agende aí, você não pode faltar. Faça a sua inscrição gratuita no site leite.com.br. Doutora Iris, vamos falar um pouquinho sobre as coceiras, né? Coceira no ânus, isso é comum, é tratável, Sim, é uma queixa relativamente comum no consultório, né? O prurido anal, que a gente chama a coceira, né? Uma vez que o paciente ele tem aquele atrito no canal anal, ou ele tem uma perda de muco pelo canal anal, ou ele tem um escape de gases com muco ou com resíduo fecal, ele tem algum estímulo naquela pele do local, que a gente chama anoderma, e a resposta é a coceira. Então, para você acabar com a coceira, você deve acabar com o estímulo da coceira, né? E a coceira é o que causa, né? O que causa. Então, assim, primeiro investigar as causas, né? Alguns parasitas, perda de muco, ou então uso excessivo do papel que tira a barreira protetora, tá? E retirar o estímulo, que é o atrito. Quanto mais você coça, mais dá vontade de coçar e aquilo vira um ciclo e você não vai ficar bom nunca. Você começa a usar múltiplas pomadas, muita pomada, muito corticoide, vai também causar uma coceira por uma dermatite química. Então é todo um ciclo e chega aquele paciente no consultório que tem uma coceira anal há anos, há vários anos, e já usou tudo e nunca fica bom. O que você tem que fazer? Tirar tudo que ele usa e mudar totalmente o hábito dele, investigar o reto, o canal anal, se tem algum escape, com a forma que ele realiza a higiene dele. Tudo isso é importante, mas é uma queixa comum. Doutora Iris, coceira há anos no ânus, né? Há anos no ânus. Já atendi paciente há 5 anos com coceira. Doutora, a história que conta que sentar numa cadeira quente, numa pedra quente, isso existe, isso é verdade? Causa doenças? Não, na verdade isso é um mito,
né? E, vovó já me ensinava isso, doutora. mas a história de você sentar num lugar quente, talvez isso, pelo suor ou por alguma coisa, pode piorar o que o paciente já tem, mas não que isso vá causar uma doença, entendeu? Porque, por exemplo, a coceira, com o suor vai piorar a coceira. Então, se você sentar num lugar quente, então, assim, na verdade, você sentar num lugar mais quente, isso não causa doença nenhuma, é um mito. Pode piorar uma coisa que já existia. Sim, piora o que existe, mas que não causa. Doutora, da coceira vem a hemorroida, que também é uma doença hoje que afeta milhões de brasileiros, né? Isso. A hemorroida, ela pode aparecer de várias formas e dar diversos tipos de sintomas. Então, tem gente que diz, a minha é de caroço, a minha é a que sangra, né? O pessoal já tem essa concepção que tem vários tipos e realmente... É o seu Google que ensina isso? Não. Muitos pacientes que vêm no consultório, ele já fez uma pesquisa vasta do que ele tinha e ele já diz, olha, doutora, eu tenho isso daqui porque eu já pesquisei e eu sei que é. Mas, enfim, nosso papel é investigar e saber a realidade. Mas a hemorroida, na verdade, tem muita gente, isso é verme? Não é verme. A hemorroida, ela é uma dilatação das veias, entendeu? Que irrigam aquela parte do final do reto e do canal anal. Juntamente com uma perda da sustentação dos tecidos que seguram essas veias. Então, o que acontece? Com esforço evacuatório, uma alimentação inadequada, aquelas veias vão se dilatar e vão se transformar em varizes, por isso varizes hemorroidárias, e com a perda da sustentação, elas começam a descer e sair na borda anal, entendeu? Então, isso é a hemorroida. E isso daí, por ser uma área que tem uma pressão, porque quando tem um oprimido pelo esfíncter anal, começa a causar sangramento, quando tem um atrito pelas fezes endurecidas, começa a causar dor e ardência, principalmente quando você tem um prolapsozinho, que é aquele caroço que aparece fora, que pode gerar uma trombose, né? Então, isso é a dor anal. E tem aqueles pacientes que persistentemente têm algum prolapso hemorroidário que tem perda de muco e causa coceira. Então, realmente tem vários tipos, mas a hemorroida tem tratamento e tem cura, que é outro mito também, que as pessoas falam que quem tem hemorroida nunca fica bom. Não é verdade, é um mito. A hemorroida tem várias classificações, vários tipos, de grau 1 a grau 4. Cada grau tem um tipo de tratamento diferente e se for realizado adequadamente, e o paciente manter hábitos alimentares saudáveis, evacuações saudáveis, ele não terá o seu problema de volta uma vez tratado corretamente. Se tiver alimentação saudável, consequentemente terá evacuação saudável, né? Justamente, é isso daí. Com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. Você, empresário do ramo alimentício, precisa comprar carnes de qualidade? Te recomendo o Frigorífico Industrial do Cariri. No Frigorífico Industrial do Cariri você vai encontrar produtos de procedência atendendo a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Por isso, não perca tempo, fale já com um dos gerentes do Frigorífico Industrial do Cariri e tenha em seu estabelecimento as melhores carnes da região, com selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri, que fica aqui na terra do Padre Cícero, na Avenida Paulo Maia, número 2000. E atende também pelo telefone 3511-2033. Frigorífico Industrial do Cariri, qualidade e confiança. Não adquira carne sem o selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. Doutora, a senhora falou que tem do grau 1 ao grau 4. Isso. Sempre externa ou existe hemorroide interna? Existe o grau 1 e grau 2 são vasos dilatados internamente. Então, grau 1 e grau 2, elas sempre estão internamente. O grau 3 é aquele botão que sai e demora a voltar, mas ele volta para a região interna do canal anal. E o grau 4 é aquela varize hemorroidária que perdeu a sustentação e ela está totalmente exposta. Então, o grau 4 é aquele botão externo.
Certo. Grau 3 e grau 4, geralmente tratamento, medicação e cirurgia. Tem que ir para a cirurgia. Grau 4 é indiscutível. Grau 3, discutível, dependendo do quadro do paciente, né? E grau 1 e 2, você pode fazer dieta, medicação e as famosas ligaduras elásticas. Que é Mais passível de cura, podem ficar tranquilos. Mas tem cura. Hemorroida é uma doença totalmente benigna, não vira câncer. Hemorroida, tem muita gente que pergunta, doutora, hemorroida vira câncer? Não vira câncer. Hemorroida, fístula, fissura são doenças benignas e serão sempre benignas. E tem cura, só que tem que fazer o tratamento adequado e acompanhar até o paciente receber a alta no momento certo. A senhora disse que existem umas provocações para isso se originar, digamos assim, né? E as mulheres grávidas, doutora, são passíveis de ter a hemorroida? As gestantes, elas costumam ter uma mudança de toda a anatomia e também uma elevação da pressão venosa, né, dos membros inferiores, dos vasos pélvicos, e também, como é um componente vascular, na gestante ele vai ficar mais cheio, mais engurgitado. Então, assim, gestante pode ter mais crise de hemorroida do que o comum. Precisa ter mais cuidado com a dieta. Em a gestante, tendo essa crise de hemorroida, ao ter o bebê, ela volta ou ela permanece? Ou seja, ela adquiriu a hemorroida? Vai conviver com ela? Não, na verdade, assim, ela teve aquela primeira crise na gestação, ela é tratada com poucas medicações, porque a gestante não pode usar muita medicação devido ao bebê, né? E ela vai melhorar a sua dieta, a sua higiene, vai fazer todas as medidas orientadas e depois do parto, a sua anatomia ela vai se reconstituir. E muitas pacientes, elas voltam ao normal e outras ainda persistem com botão externo ou com a pele, vamos dizer, uma preguinha maior que a gente chama de plicoma. Né, que depois da gestação aquela hemorroida murchou e ficou um excesso de pele, que a gente chama de plicoma. Então vai depender muito do organismo de cada gestante. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso diferente. Vamos falar agora na distribuidora Judebalas. Alô, você vai fazer a festa da criançada? Não deixe de passar na maior distribuidora de balas, bombons, biscoitos, chocolates, salgadinhos e muito mais. Distribuidora Judebalas. Lá você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa, sempre com qualidade e muita satisfação. A Judebalas é da terra do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, e fica na rua São Paulo 1184 e atende também pelo telefone 3512-3048. Eu falei, distribuidora Judebalas. Um abraço a todos que fazem a distribuidora Judebalas. Doutora Iris, é comum hoje as pessoas serem portadores de algum tipo de doença e o vizinho ou a vizinha tem o mesmo sintoma. Tomou o mesmo chá, o mesmo medicamento e indica. Isso é correto? Deve ser feito isso? Não, de forma nenhuma. Assim, cada hemorroida, cada fissura, cada canal anal, cada indivíduo, ele tem apresenta um determinado sintoma e nem sempre o sintoma, a causa do seu sintoma, a causa do seu sangramento é a mesma causa do sangramento do vizinho. Então, assim, cada indivíduo tem que ser examinado. Alô, dona vizinha. Justamente, porque o tratamento de hemorroida, de fissura, ele é muito individualizado. Certo. Então, assim, vai variar. Se aquele paciente ele tem indicação de comer fibra, aquele outro não tem indicação de comer fibra, aquele dali eu já preciso usar um tipo de pomada, aquele outro não precisa usar uma determinada pomada, e às vezes as duas pessoas têm 2 sangramentos. Sim. Né? Sim. Mas com causas totalmente diferentes, tratamentos diferentes.
Compartilhar a receitinha da hemorroida, jamais. Jamais, né? Jamais. Então a vizinha esqueça, não conte os seus problemas para a vizinha, conte para o médico, né? Justamente. Doutora, sexo anal causa algum sintoma dos tipos de doença que a senhora citou? As doenças relacionadas ao sexo anal são basicamente aquelas relacionadas ao sexo vaginal, são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, não existe assim, na literatura, na ciência, nenhuma doença causada especificamente pelo sexo anal. Mas quem já tem alguma patologia do canal anal, que tem aquele atrito com frequência, pode piorar aquela patologia que ele já tem. E se for realizado o sexo anal de forma desprotegida, também pode estar sujeito a pegar alguma doença sexualmente transmissível, por exemplo, sífilis, HIV, hepatite. A prática, o exercício do sexo anal, doutora, pode ocasionar sintomas como a hemorroida, criar na região do ânus inflamações, digamos assim? Não, ela não ela deve ser feita de uma forma com a lubrificação mais adequada, entendeu? Porque não é um orifício que tem uma abertura com facilidade. O canal anal ele tem um mecanismo de abertura de dentro para fora. De fora para dentro, ele precisa de uma lubrificação, de um estímulo. Então, assim, se paciente, geralmente, nos primeiros atos, os pacientes apresentam fissura anal. Que se o canal anal for saudável, a fissura ela cicatriza por si só. Tá? Porque geralmente ocorre quando o paciente tem uma grande resistência, não lubrifica, tudo isso. Agora, de causar hemorroida, não causa. O que pode causar no momento inicial é fissura. E em pacientes que têm o hábito, né, principalmente pacientes homossexuais, eles podem ter uma diminuição da pressão do canal anal, que é como se ficasse mais flácido o canal anal, entendeu? Mas que isso não traz uma doença específica relacionada ao sexo anal. É uma alteração fisiológica da conformação do canal anal que ele tem uma penetração muito frequente. Até porque não digamos assim, muito comum, né, esse tipo de prática de sexo. É mais por momentos talvez íntimos, de fantasias. É muito individual muito isso, individual, né? de cada mundo, de cada ser humano, Sim, né? Cada a ser minha humano é um insistência mundo. nisso, doutora, é porque isso é comum e muitas vezes existe o receio, as barreiras das pessoas discutirem esse tipo de Mas no consultório é uma pergunta frequente, no consultório. Pronto, e agora com o nosso programa as pessoas vão ficar mais bem informadas, né, doutora? Vão com ficar as suas informações. esclarecidas. Doutora, eu fico triste porque a televisão diz e a produção diz que quando chega a nossa hora para parar, nós temos que parar. Quero carinhosamente agradecer à senhora as informações que foram de grande valia para o nosso telespectador. Pedir que a senhora venha mais vezes aqui no nosso Especial Saúde para a gente conversar um pouco mais, levar sempre novidades. Esse mês de setembro vai mudar a vida das pessoas, se Deus quiser. O programa Café com Leite vai contribuir para isso, levando informações. Dizer à senhora mais uma vez, muito obrigado e seja sempre bem-vinda. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falar sobre um assunto que assim, é o meu dia a dia, é um assunto que eu gosto muito de conversar, de esclarecer e de tratar essas doenças. E dizer para a população, não guarde o seu sintoma, investigue. Sangrou a primeira vez, não deixe para lá, não tenho tempo. Sentiu o primeiro sintoma, procure o proctologista e faça prevenção das doenças malignas, porque o câncer, quando ele dá sintoma, ele já vem de uma forma muito agressiva. Doutora Iris, médica, color-proctologista aqui no programa Café com Leite, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Continue nos assistindo nas nossas redes sociais, no site programa cafécomleite.com.br, no Facebook, no Instagram, na rádio web Café com Leite, no nosso aplicativo, no site tvverdevale.tv. De todas as formas, o programa Café com Leite vai até você. Continue com a programação da TV Verde Vale. Até sábado com mais um Especial Saúde e até terça-feira com mais um entrevistado do programa Café com Leite às 20h30. Um abraço a todos e até lá. Tchau.